Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um episódio do Cheguei Lá e hoje eu recebo 2 aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Aqui comigo, o Michael Vargas Souza, aprovado em 4º lugar para manutenção de aeronaves e equipamentos, e o Davi Alan do Nascimento, aprovado em 3º lugar para condutor e operador de viaturas. Só tenho que agradecer a participação de vocês aqui hoje no Cheguei Lá. Muito obrigado. Por nada. Por nada. Prazer nosso. Para a gente entender, vocês prestaram aquele concurso do Corpo de Bombeiros Militar que deu maior problema. Que problema foi esse? Foi cancelamento de prova, adiamento de inscrição, porque anteriormente eles tinham marcado todas as provas de todos os cargos no mesmo dia e faltando um mês para a realização da prova, teve o cancelamento porque eles abriram para você fazer... Possibilitou de fazer a prova em outros dias, né? Para você poder prestar para vários cargos. E acabou que abriu de novo as inscrições, mais 3 meses de estudo aí para a prova, novamente. Depois, no dia da prova, teve problemas na prova de condutor e de oficial do Corpo de Bombeiros, que teve o cancelamento e depois teve que fazer mais outra prova. Foi um concurso... meio complicado. Sofrido, bem sofrido. Mas parece que isso para você foi bom, por um certo ponto aí. Do meu lado ajudou bastante. Quando eu soube do concurso, me deparei que fiquei muito feliz, porque não sabia que existia isso. Foi a primeira vez que abriu um concurso para a minha área de manutenção de aeronaves. Eu fiz na faculdade de manutenção e até então sempre sonhei em entrar no Corpo de Bombeiros, só que como oficial. E como eu fiz o curso superior em manutenção de aeronaves, nem tinha ideia de que poderia surgir um concurso nessa área para bombeiro, que já era meu sonho. Então, na época que saiu o concurso lá, e eu li o edital, precisava da CNH e eu não tinha ainda. Então, com essa adiação da prova, com o adiamento da prova, eu consegui tirar minha habilitação, que a prova seria, a prova prática de direção seria em janeiro, se não me engano. Eu fui pegar minha CNH em março. Então, eu não poderia ter participado, se não tivesse adiado a prova. Isso foi favorável para você também, David? Para mim não, porque eu já vinha estudando há muito tempo. Já estava me preparando muito para esse concurso e eu tinha um planejamento de chegar acho que a prova seria em novembro e já o meu planejamento era até novembro. Aí quando teve o cancelamento, aí dá aquele primeiro abate, você ficou uma semana ali abatido mesmo. Mas aí depois você vê que tem que continuar e bola para frente. Você já vinha de uma rotina de quanto tempo de estudos antes desse problema aí do concurso? Mais ou menos 2 anos e meio, estudando específico para o Corpo de Bombeiros. E você, mãe? Uns 6 meses apenas. Uns 6 meses. Isso. E como é que era essa rotina de estudos de vocês aí antes do anúncio aí desses problemas todos no concurso? No caso, eu vim estudando pelo edital passado, né? Aí o que eu fiz? Eu vi o que caiu do edital passado e comecei a fazer resumos das matérias do edital passado. E a partir dos meus resumos, eu vinha complementando com exercícios. E aí, quando lançou o edital, a maioria dos resumos que eu fiz aproveitou, né? Porque a matéria era bem parecida. Só algumas matérias que eu tive que acrescentar. Então, no meu caso, no edital meu, que desde quando saiu o edital eu só fiz exercício e revisei os meus resumos que eu tinha feito. E eu só comecei a estudar do zero das matérias novas que incluíram do edital passado. Então, minha rotina de estudos era ler os meus resumos, que eu já tinha feito, e fazer exercício. Entendi. Agora, Michael, você disse aí que você começou a estudar meses antes, né? Mas você já tinha prestado algum outro concurso ou estava focado para esse? Estava focado nesse, mas assim, eu não tinha preparado o suficiente. Eu fui muito falho nessa área, em estudar tão pouco, porque eu até então queria passar para oficial. Só que eu comecei a estudar 6 meses antes, comecei a olhar na internet o edital antigo, procurando as matérias. Não tão empenhado quanto o meu colega aqui, mas eu comecei a estudar e depois que saiu o edital na minha área, aí sim eu caí de cara no estudo. Até então, porque na minha área, pelo edital, é muito complicado ter um profissional como eles exigiram. Então eu já fiquei mais tranquilo em relação a isso, porque são poucas pessoas que tinham aquele profissionalismo que eles exigiam.
Então esse foi um fator que me beneficiou bastante. Agora o Gran Cursos Online entrou já de imediato aí, quando você decidiu estudar, como é que foi? Sim, assim que eu decidi que saiu o edital e eu vi que tinha para a minha área de manutenção, eu procurei na internet algum curso online, porque eu não tinha tempo para fazer um curso presencial. Eu até fiz um presencial, só que não valeu a pena. Não tinha minha área, não tinha nada lá e o professor que tinha para a área específica que é o que eu estava procurando, para lei orgânica, essa questão mais legislativa, o nosso professor era bom, só que ele deu só lei orgânica. Não tinha nada do Corpo de Bombeiros, que era uma questão que eu não entendia nada. De direito eu não sabia nada. Então eu procurei o Gran Curso Online por causa disso, porque eu vi que no currículo de vocês, na lista de vocês, tinha o professor lá, o major, que daria essa aula de lei do... Como é que chama lá? Legislação específica. A legislação específica do Corpo de Bombeiro. E você, já estava numa rotina aí frenética, quando Isso. foi? Aí eu vinha desde do edital passado, eu já tinha o material do Gran Cursos Online, né? E pegando pelas aulas dos professores daqui, eu fiz o meu resumo e pude ter uma base para a prova. E depois, após o lançamento do edital, que teve umas matérias complementares do que eu não tinha, eu também comprei umas matérias específicas e complementei o meu material de estudos. E eu, particularmente, prefiro aula online do que presencial, porque eu posso voltar, se eu não ficou claro uma parte do edital, eu volto e vejo de novo. Muita vantagem. E às vezes eu posso acelerar o vídeo também, coisa que eu via na aula presencial em um dia, eu via em 1h30, 2 horas no máximo no online. Aí isso me adiantou muito o tempo. Ou seja, tinha praticidade de assistir muita quando praticidade. quisesse, né? Agora, vocês estavam nessa rotina só estudando ou dividia essa rotina com trabalho ou faculdade? Como é que estava? Trabalho. Eu trabalhava das 8 às 11h48 da manhã. Tinha 1h12 de almoço. Nesse intervalo, dava tempo de assistir uma aula ali, almoçando e assistindo uma aula. E depois, à tarde, eu saía às 6 horas, das 1 às 6, às 18 horas, e caía nos estudos até 11 horas da noite. Porque, para mim, no meu caso, ficar maçando demais, maçando, também não rende. Eu tenho que estudar e ficar remoendo aquilo na cabeça, mas sem ficar acumulando muita informação. Começou também a compartilhar com alguma outra atividade durante o dia? Eu trabalhava também, chegava em casa já tarde, já cerca de 7 horas da noite, aí começava a estudar e ia até madrugada dentro, né? E por isso que a parte de aulas online facilitava para mim, que tinha mais praticidade do que estar na aula online com aquela rotina, né? Aí não me agradava. Para mim, às vezes você tem um imprevisto no dia, né? Aí acaba que se você tiver uma rotina pré-determinada ali no presencial, você acaba perdendo a aula e no online você pode repor o seu horário, você que determina. Você disse que trabalhou muito com resumo. E você? Como é que foi a sua tática? A minha tática era mais na questão da legislação. Eu acompanhava, imprimia toda a legislação e acompanhando o professor, marcando o que era importante. Aí depois que terminei todas as aulas, eu voltei lendo tudo novamente, grifando, gravando melhor as coisas que estavam grifadas, o que ele mesmo falava, que isso aqui é uma coisa que pode cair. Isso ajudou muito, muito mesmo. Vocês estavam só focados neste momento na prova objetiva, ou vocês também estavam pensando já na prova do teste físico? Não, eu só estava na prova objetiva mesmo. Como a gente tinha um tempo razoável para treinar depois, então eu só foquei mesmo na prova objetiva. Não teve redação? Não, na minha não. Na sua não? Na minha também. Também não, nenhum dos dois teve redação. Pela essa experiência, essa vivência aí, você com menos tempo, você com um pouquinho de mais tempo,
o que vocês perceberam no dia da prova? No dia eu fui bem tranquilo porque eu já sabia o que eu tinha que fazer, né? Eu fiz muitos simulados também. Aí eu já tirei minha estratégia de o que eu ia fazer na prova dos meus simulados. Eu já sabia qual matéria eu ia começar fazendo, qual matéria eu ia terminar fazendo. Então eu já fui muito mecânico, já sabia o que eu ia fazer. Então eu cheguei lá, já abri a prova onde eu ia começar. E foi assim, foi como eu usei a prova como se eu tivesse já feito nos meus treinos, que foi no caso simulado, né? Que me ajudou muito. Eu já tinha a minha estratégia e chegou no dia da prova, eu usei a minha estratégia e deu certo. Foi bem tranquilo. Marco, você estudou um dia antes da prova ou você aproveitou para dar uma... Sim, eu estudava antes da prova. Isso para mim, no meu caso, ajuda. Tem gente que fala, não, no último dia vai descansar. No meu caso, ajuda bastante. Eu levei livro da minha área de manutenção, reli alguns resumos. Assim como ele, eu dei uma folhada rápida na prova, vendo o que tinha lá por alto. Depois eu fui para a parte que eu queria começar primeiro, porque as coisas estavam mais frescas na memória, e depois eu fui fazendo aquelas questões que eu achava não menos importante, mas que poderia ficar para depois. Entendi. Quais foram as dificuldades aí que vocês acham que enfrentaram aí nessa caminhada? A minha dificuldade foi mais sempre persistir nas matérias que eu tinha mais dificuldade. No caso, eu sou da área de exatas, eu sou engenheiro, então eu tinha muita dificuldade na matéria de humanas. Então, português, por exemplo, eu demandava mais tempo para estudar essas matérias que eu tinha mais dificuldade. E acabou que depois eu peguei uma facilidade de tanto estudar essas matérias que no dia da prova foi uma matéria tranquila para mim. E você, Mike? O meu ao contrário, eu já tenho muita dificuldade nas exatas e foi o que eu deixei por último, porque o tempo que sobrasse eu ia estar lá queimando meus neurônios nas contas. Entendi. A partir daí, teve a aprovação e como é que foi a parte do teste físico? O teste físico... Assim, quando a gente terminou, no meu caso, eu terminei fiz a prova a teórica, a prova objetiva, e aí já comecei a focar no TAF. Eu morava perto de uma academia, já me inscrevi na academia lá, malhava todo dia, corria todo dia com um amigo que inclusive não passou, ele fez para condutor, só que não passou, fiquei muito chateado de eu ter entrado e ele não. Mas é assim mesmo. Nós treinávamos juntos. Ele me ensinou a correr lá com a técnica dele, que ele corria sempre. Nós nadávamos juntos, academia sempre juntos. E foram 3 meses assim de dedicação, muita dedicação. E no seu caso? No meu caso também eu treinava todo dia. Eu saí da prova, vi mais ou menos ali nos gabaritos que sempre rola pela internet. Aí... Tendo aquele gabarito, eu sabia mais ou menos quando que eu acertei, eu tinha esperança que tinha ido bem, aí no outro dia eu já estava treinando, já estava correndo, fiz academia também, voltei a nadar, que eu nadava antigamente, aí tive que voltar aos treinos de novo. Aí foram 3 meses de dedicação aí no teste físico, sempre fazendo, aos finais de semana, fazendo simulado de um teste físico. E nessas horas também você encontra o pessoal que fez a prova também, e aí treina todo mundo junto, é muito legal essa parte de treino físico. Um dando força pro outro. O primeiro mês é tenso, né? Porque eu não fazia 2 barras, não fazia 2. E aí passou um mês de treino constante e eu não via evolução nenhuma. Fazia 3... com muito custo, e aí o meu treinador falava, vai, você consegue, é assim mesmo, a escala é devagar, depois que você pega o pique lá, você vai conseguir. E foi assim, nas últimas 3 semanas eu já estava fazendo boas barras, já estava correndo bastante. Eu estava treinando numa piscina de 25 metros, e como eu sou de Goiás, eu fui para Goiânia, porque é o único lugar que eu achei a piscina olímpica de 50 metros para treinar, porque eu precisava de treinar numa olímpica. Uma de 25 metros para mim não servia. Então eu consegui achar uma na OAB, no céu da OAB. Treinei nela 1 semana, todos os dias. E foi isso que
que possibilitou de eu passar na natação, porque se eu tivesse treinado só na de 25, provavelmente eu não teria passado. Agora, as fases do concurso demoraram aí, né? Quanto tempo depois vocês foram nomeados? Acho que 1 ano e meio. O edital saiu em junho, né? E a gente foi nomeado agora em final de dezembro, dia 28 de dezembro. A gente foi incorporado na... Incorporado. Baixou aquele desânimo aí por saber toda essa dificuldade, esses entraves aí do concurso? Às vezes dava um desânimo, né? Porque toda hora a gente insegurança, esperava a data marcada para sair um determinado edital e a gente esperava 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, o edital não saía, batia aquele desespero. Até que um dia, no dia de entregar a documentação da vida pregressa, eles lançaram o edital, no meu caso, às 6 horas da tarde, para estar aqui no outro dia, 8h30 da manhã. É uma logística, assim, que não dá para entender. Eu era de outro estado. Até consegui juntar a documentação que já estava bem organizada, mas, assim, às vezes, eles deixaram a desejar bastante. Aquele sentimento de um esforço em vão, né? Mas, graças a Deus, aí agora a gente olha isso aí com um olhar de alívio, né? Mas quem passou foi angustiante. É pesado. Você fica na agonia, não sabe se vão cumprir os prazos, se vai adiar de novo. Aí você já vê a insegurança que teve dos cancelamentos de prova. Aí foi você tem que estar com a cabeça bem boa, porque senão você... E por ter sido o primeiro concurso também, de ser aprovação, a gente fica apavorado, tenso, nervoso. É uma mistura de sensações ali que só quem passa sabe o que é. Agora vocês estão no curso de formação, como é que está sendo? Está sendo ótimo. Está ótimo? Está ótimo, estamos gostando. Daqui a pouco já começa no batente mesmo. Sim. 10 meses, 11 meses 10 de curso, meses, né? Isso. Agora, diante do que vocês passaram, da situação aí de entraves, você tem um perfil que começou a estudar um pouco mais próximo do edital e da prova, você já estava a longa data aí estudando, pela situação que vocês passaram com relação à prova, pela vivência de estudos, dividindo rotina com trabalho, qual a mensagem que vocês deixam aí para pessoas que também, assim como vocês, estão se dedicando para o concurso público, principalmente na área aí da carreira militar? Não desista. Continue firme, estudando. Se você tem um propósito, siga nele, não desista dele. Por mais que às vezes algumas pessoas venham falando, não, você não consegue, não escute isso. Tampe os ouvidos para as mensagens ruins e foque naquilo que você sonha. E é aquilo, né? Se você está se esforçando, se você está estudando, se está fazendo o seu papel, vai dar certo. Não tem para onde fugir. Eu estava 2 anos e meio estudando, né? E batendo sempre no concurso que eu queria, que era o Corpo de Bombeiros. Aí uma hora ia chegar. Eu não desisti, larguei muitas coisas boas da vida, né? Vida social eu não tinha, o meu era foco em estudos mesmo. Às vezes ele dava para divertir, pegar um cinema e tudo, mas o foco mesmo era o estudo. Eu mantive o foco e, graças a Deus, Deus me recompensou por isso. Agora pensam em dar uma parada e aproveitar o cargo ou já estão aí planejando outro concurso público? Olha, como na nossa área lá, a gente tem que fazer o curso e no mínimo ficar 10 anos no bombeiro. Ou senão você tem que pagar uma taxa lá, uma multa para sair. Eu penso em ficar. Eu penso em ficar. É a carreira que eu sempre quis e agora para mim duplamente o que eu sempre quis. Mexer com avião e ser bombeiro. Entendi. Michael e David, só tenho que agradecer a participação de vocês aqui hoje, mostrando aí um pouco dessa trajetória, uma motivação para quem está do outro lado assistindo. Só tenho que agradecer. Muito obrigado. Por nada. Por nada. E olha, você pode fazer como eles, que se esforçaram, 2 perfis diferentes aqui, de pessoas que se dedicaram na carreira militar. Eles aliaram aí a ansiedade acabou aliada aí com a sensação de uma força em vão devido a uns entraves aí do concurso, mas foram convocados, estão aí, vão assumir os cargos no Corpo de Bombeiros Militar. E é isso. Aproveitem aí essas 2 histórias
para você criar motivação, mais determinação e aliado aí aos estudos com Gran Cursos Online, você conseguir aí seu tão sonhado cargo público. Eu te espero no próximo Cheguei Lá, você contando aqui a sua história, a sua trajetória até a aprovação. Muito obrigado, até lá. Tchau.